A noite estava estranhamente silenciosa na sede da unidade de crimes violentos. Eu estava me espreguiçando na cadeira, a sensação de dever cumprido crescendo ao pensar no caso que havíamos encerrado. A cada solução, eu subia mais um degrau na escada da carreira. Essa promoção estava em meu alcance. Eu poderia sentir. Mas então o telefone tocou, cortando o silêncio, e com ele, o momento de glória. Do outro lado da linha, o policial do plantão falava com um nervosismo que nunca ouvi em sua voz. "Temos um corpo no Vale das Esperanças", ele disse, e em seguida completou. "A vítima é a filha do governador." Aquelas palavras foram um soco direto no estômago. Respirei fundo, joguei o paletó sobre os ombros e saí. Sabia que a responsabilidade era minha, e lá no fundo, uma oportunidade também. Eu sabia que um caso como esse não passaria despercebido e que cada decisão minha ali poderia pavimentar o caminho até a promoção que há tanto eu ambicionava. Quando cheguei ao local, a cena me fez hesitar, mesmo com toda a experiência. O corpo da garota estava completamente machucado, coberto de hematomas e escoriações profundas. E o rosto estava destruído. Olhos inchados, um rosto afundado, como se o agressor tivesse usado uma brutalidade inumana. A violência ali não era apenas física. Foi calculado para humilhar e deixar uma mensagem. E isso era claro para qualquer um que já tivesse passado tanto tempo na linha de frente quanto eu. Mas, no meio de toda aquela destruição, encontrei uma tatuagem com o nome Roberto no antebraço. A filha do governador, inegavelmente. A cena, porém, estava limpa. Nenhum traço de sangue ao redor, nenhum sinal de luta, nada. Como se o assassino tivesse trazido o corpo até ali apenas para nos desafiar. A morte dela não aconteceu ali. Era evidente. Uma encenação. Para quem? Para mim? Para os pais? Esse tipo de detalhe mexe com o detetive e com o homem. Só que em mim, o detetive é quem tem a última palavra. Me aproximei para observar as roupas, e um dos peritos me mostrou 2 pequenos pinos de substância suspeitas nos bolsos dela. Um estava vazio, o outro com um pó. Não era só um crime brutal. Parecia envolto numa história de vícios e sujeira. Algo maior do que uma vingança comum. Isso colocava novas camadas no caso. Uma ligação possível com drogas. Um cenário maior. No chão, marcas de pneus de um veículo grande, provavelmente uma van ou caminhonete, com pegadas de tamanhos diferentes próximas às rodas e ao corpo. Então não era obra de um único agressor. O que, de certa forma, deixou o caso mais instigante. Não era um simples homicídio. Era algo planejado. Um ato. Pensado para transmitir algo. Ao lado do corpo, no meio do chão frio e sujo, havia uma bolsa de couro preta, jogada como um último resquício de normalidade na cena macabra. Me abaixei e a peguei, sentindo o peso e o cheiro do couro. Um contraste brutal com o terror à nossa frente. A bolsa era de boa qualidade, possivelmente um item caro, bem típico para alguém da alta sociedade. Mais um lembrete da tragédia que a filha do governador, uma jovem com uma vida aparentemente toda traçada, agora estava no chão, ensanguentada e esquecida. Ao abrir a bolsa, o primeiro item que encontrei foi um celular com a tela completamente trincada. Aquele dispositivo, antes cheio de mensagens triviais, talvez fotos de festas e risadas, agora era uma peça de evidência. Tentei acessar o conteúdo, mas a tela piscava inutilmente. Precisaríamos da equipe de perícia para extrair qualquer informação dali. Porém, eu sabia que, se conseguisse abrir aquele celular, ele poderia revelar segredos muito mais sombrios do que os pais dela jamais imaginariam. Continuei vasculhando. Encontrei uma carteira, simples, mas com um toque sofisticado, como se fosse escolhida para não chamar muita atenção. Dentro havia algum dinheiro, o suficiente para uma noite de diversão, e os documentos que confirmavam o que já sabíamos. Era mesmo a filha do governador. Junto, uma comanda de uma boate conhecida. Roxane. Aquilo me fez franzir o senho. Esse nome não me era estranho, mas puxei na memória e não consegui ligar a nenhum ponto conhecido. Continuei analisando o conteúdo da bolsa.
Entre os itens, um cartão amassado do Euphoria Nightclub, e esse nome acendeu imediatamente algo em mim. O Euphoria era mais do que apenas um clube noturno. Era um ponto de encontro para as elites de Ganevale. Um lugar onde empresários, políticos e influenciadores se misturavam em festas caras. Não era difícil imaginar que, entre danças e drinks caros, acordos ilícitos e relacionamentos perigosos eram formados. Levantei-me, segurando a bolsa enquanto olhava ao redor, imaginando o caminho que aquela jovem havia percorrido até seu fim trágico. No silêncio pesado da noite, a cena contava uma história sem palavras, mas repleta de significados. A relação dela com o Euphoria podia ser apenas mais um ponto de sua vida privada. Ou podia ser a chave para entender o motivo brutal por trás de sua morte. Ao sair da cena do crime, percebi o inevitável. Os abutres já estavam lá, rondando a área, farejando qualquer fragmento que pudessem transformar em manchete. No centro do tumulto, como era de se esperar, estava Mariana Silva. Aquela raposa esperta, com olhos vibrantes e uma habilidade quase sobrenatural de se colocar onde não deveria estar. Ela se destacava entre os repórteres como um predador entre carniceiros, aguardando a melhor oportunidade para atacar. Ela me viu e abriu um sorriso que parecia afiado o suficiente para cortar aço. Era o tipo de sorriso que denunciava que ela sabia algo que eu não sabia. Ou pelo menos fingia saber. Quando me aproximei, ela deu um passo à frente, bloqueando meu caminho, como se estivesse marcando o território. Sem rodeios, soltou uma ameaça velada disfarçada de pergunta. Disse que, em breve, entraria ao vivo com o governador pelo telefone. A insinuação era clara. Se eu não colaborasse, ela e sua câmera seriam o canal para a indignação pública e o espetáculo midiático. Para ela tudo era um jogo, e aquele sorriso sarcástico era sua jogada de abertura. Minha resposta foi curta e direta. Disse que ainda estávamos no início da investigação, sem entregar nada que pudesse alimentar seu circo. Mas isso não a desencorajou. Pelo contrário, ela pareceu se deleitar com minha resistência. Mariana sabia que tinha um trunfo nas mãos, e seu olhar dizia exatamente isso. Eu sabia que a presença dela ali complicaria ainda mais as coisas. Deixar a mídia controlar a narrativa não era apenas perigoso. Era uma garantia de que cada passo que eu desse a partir daquele momento seria analisado e julgado. Contudo, a última coisa que eu faria seria ceder. Ignorá-la foi minha única escolha. Passei direto por ela, entrei no carro e fechei a porta com força, isolando-me do caos lá fora. Enquanto dirigia em direção à boate, aquela conversa curta e incômoda martelava na minha cabeça. Mariana estava prestes a colocar o governador ao vivo, e isso significava que a cidade inteira estaria em alerta antes do amanhecer. Uma movimentação dessas poderia arruinar qualquer chance de conduzir a investigação com discrição, mas não havia como contê-la agora. Sintonizei o rádio. Era impossível não ouvir o que ele teria a dizer. Você está sintonizado na Ganevale Sound, onde a música encontra a alma da cidade. Aqui você vai ouvir os maiores sucessos, as notícias mais quentes e as histórias mais cativantes de Ganevale e além. Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Aqui é a repórter Mariana Silva, trazendo uma notícia urgente e impactante. Foi encontrado o corpo de Alice Santos, filha do governador Roberto Santos. A polícia de Ganevale já está trabalhando no caso e promete uma investigação minuciosa para descobrir a verdade por trás desse trágico evento. O governador Roberto Santos também emitiu uma declaração recentemente sobre o ocorrido, e agora vamos ouvi-la na íntegra. Meus caros cidadãos de Ganevale, hoje dirijo-me a vocês com um coração pesado e uma alma devastada. Foi-me tirada a maior preciosidade que a vida me deu. Minha querida filha, Alice. Seu brilho, sua essência, sua presença vibrante foram arrancados de nós de forma brutal e impiedosa. Estou mergulhado em uma dor indescritível, uma dor que nenhum pai deveria ter que suportar. É com uma mistura de tristeza e revolta que exijo que todas as forças policiais e recursos disponíveis sejam direcionados para resolver este terrível crime. Alice não merecia encontrar um fim tão cruel, e eu me recuso a aceitar que seu assassino possa permanecer impune. Sua vida não foi perdida em vão, e sua memória clama por justiça.
Portanto, conclamo a todos os envolvidos nesta investigação a se dedicarem incansavelmente a descobrir a verdade. Não podemos deixar que um crime tão hediondo passe despercebido em nossa cidade. Não podemos permitir que o mal triunfe sobre o bem. Alice merece justiça, e nós, como comunidade, devemos garantir que isso aconteça. Por favor, unam-se a mim neste momento de dor e determinação. Se vocês têm informações, se vocês têm pistas, se vocês sabem algo que possa ajudar a resolver este caso, peço que se apresentem. Juntos, iremos encontrar o responsável e garantir que ele enfrente as consequências de seus atos. Alice era mais do que minha filha. Ela era uma parte preciosa de nossa comunidade. Sua morte deixou um vazio insuportável em nossos corações, mas sua memória será honrada através da busca incansável por justiça. Que sua luz continue a nos guiar enquanto enfrentamos os dias sombrios que estão por vir. Que os deuses nos dê forças e coragem para seguir em frente. Que eles nos conceda sabedoria e discernimento para superar este momento de dor e incerteza. Obrigado. Porra, mais uma bomba nas minhas costas. Como se o caso já não fosse complicado o suficiente.